Olá pessoal, eu sei que esse vídeo aqui já era pra ter saído ano passado, mas esse daqui vai ser um vídeo de especial do primeiro vídeo do ano. Olá, tá, era pra mim ter postado semana passada, pessoal, só que eu acabei não ficando em casa pra poder gravar o vídeo. Eu tava ocupado no dia e não pude gravar o vídeo, então agora eu tô podendo gravar e agora vamos finalmente ter esse vídeo, tá? Se inscreve no canal e deixa seu like e passa no servidor do Discord. Então bora logo pro vídeo. Para a gente realmente melhorar a história da Itália, a gente tem que fazer o seguinte: a Itália tem um problemão, que a Áustria e todos eles fizeram um pacto de ajuda com a França. E a França. Então, nessa realidade, nesse vídeo aqui, eu vou falar que seja, sei lá, um outro país apoiado. Eu vou fazer nessa realidade seja o Reino Unido, ou seja a Rússia, só que eu acredito que se a Prússia entrar, a Alemanha significa pelo menos um tempo mais cedo, pelo menos a parte norte, poderia anexar vários estados com mais facilidade, mas como a Alemanha não entrou tudo esse vídeo, então nessa realidade com a aliança, que eu acredito que seria com a Prússia ou o Reino Unido, eles simplesmente iriam até a Batalha de Custoza, tomara que eu tenha ido certo, é aqui, certo? Eles venceriam a batalha e a fronteira ficaria mais ou menos assim. Tá, e como eu quero que tenha razão, umas coisas eu vou explicar agora. Eles pegariam a fronteira da Itália moderna e com isso eles conseguiriam convencer os estados esses estados aí italianos a entrar para o novo país italiano. Então é se criado uma coisa que eu preciso falar. Movimento no sul que chama Movimento Republicano. Esse movimento republicano defendido por Giuseppe Garibaldi, ou o nome do... Esses corrige aí se eu tiver falado errado ou certo, já que seguinte, nessa realidade vamos dizer o seguinte, que a pessoa que defende principalmente o que seria o presidente da região do sul, que se virasse um país independente, uma Itália unificada, viraria uma república. Nesse daí, a pessoa que defendia, tipo, que é Giuseppe Garibaldi, tomara que eu tenha falado certo, meio que como ele era meio que o apoiador do norte, do sul, na realidade, ele viraria primeiro-ministro por 10 anos. Mas não viraria vitalício, porque senão já vai imitar outro país chamado... Que vocês sabem o que aconteceu? Né, Paraguai? Querer fazer Solano Lopes com presidente vitalício, não. Então, com isso, sem o apoio francês pelos Estados Papais iria praticamente, eu não vou falar nada, pois tem um sério problema, então não vou falar. Mas só que uma coisa que eu já vou falar, uma coisa, que tem essa região aqui da Suíça, que é uma região que é italiana, que tem muita população italiana, só que pra isso daí, vamos dizer que mais pra frente eu vou explicar isso daí, mas porque vocês vão entender lá pra Primeira Guerra Mundial. Então vamos para a famosa Guerra Franco-Prussiana. Nesta realidade com uma Guerra Franco-Prussiana, espera aí. Temos agora um problema, pessoal, já que na Guerra Franco-Prussiana que aconteceu que a Guerra Franco-Prussiana, tu sabe, praticamente entre a França e a Prússia. Só que, como meio que eles ajudaram mais ou menos a Itália a se unificar no começo, então acredito que seria a Guerra Franco-Prussiana Itálica. Então a Itália interviria para ajudar a Prússia. E como na nossa realidade a Prússia, praticamente os estados alemães conseguiram se virar no norte, eu acredito que com isso não ajudaria, tipo, a guerra poderia até acabar mais cedo, já que no sul então eles pegariam essas províncias aqui. E como eu sei que todos vão falar que mais ou menos não cederia um simples território aqui, que se chama, bem legal, que todos vão descobrir. Como nessa idade eu acredito que a França seria humilhada praticamente, então a Itália pegaria, eu acho que um porto ali na região, a região chamada você sabe, da Ibéria ali no meio que, eu não lembro mais dali de Gibraltar, mais perto, para poder ter acesso marítimo mais fácil. Então ficaria mais ou menos assim as fronteiras. Uma coisa que seria
da Guerra Franco-Prussiana Italiana, que meio que Mônaco, que era meio que defendido pelo resto das potências, pois, caso vocês não saibam, eu vou recomendar um vídeo aí que vai estar, acho que ou na descrição, mas eu acredito que vai estar na descrição mesmo, que vai falar um pouco da história do Vaticano e da Europa em geral. Do que vocês sabem de quem é que o Vaticano foi. Não, Vaticano não, mas o Mônaco foi defendido pelo resto da Europa, a França não anexar. Só que nessa realidade, além de na França não defendia, já que estaria tentando se reconstruir, somente poucos países iriam tentar manter a soberania de Mônaco, então, e a Alemanha agora apoiando, sinceramente, a Itália. Então eu acredito que mais ou menos na colonização africana lá no Tratado de Berlim, meio que as outras duas potências, França e tipo Reino Unido, tentem botar outros países lá que não queira, tipo talvez o Reino Unido, os Países Baixos, Bélgica, até o Império Austríaco, somente para não deixar mais colônia na mão deles, sei lá. Até o Império Otomano, se depender, pode entrar, porque eles não gostariam de deixar duas potências que já são rivais, que eles brigaram. Então eu acredito que nessa realidade as alianças serão formadas até mais cedo. As alianças na Europa sendo criadas, a Europa sendo dividida entre Reino Unido, França e vocês sabem quem? A Tríplice Aliança, que tá eixo ali, só que em inglês, só que fica com preguiça de mudar, então eu acredito que a Bélgica, como a Bélgica nessa nossa realidade, a nossa realidade já aceitou ter colônias do Reino Unido, entregou praticamente de bandeja, então eu não acredito que eles forçariam a Bélgica a entrar. Uma coisa que eu esqueci de falar rapidamente, que eu vou ter que falar, que meio que aconteceria quando meio que eu acredito que seria lá para 1870, 1860, logo depois da unificação, depois de um certo tempo, mas eu acredito que seria mais por volta lá de 81 e tem 1881, 82, que o Papa queria voltar a existir os Estados Papais. Só não pode existir nesse mapa aqui porque eu tenho uma versão que não tem os Estados Papais, porque não existe uma província tão pequena. Existe São Marino, mas não existe isso daí. Pô, vocês não entender, mas eu tô dando. Então, com isso, finge aí que tá o Vaticano. Então, com isso, o Papa meio que forçaria a Itália a fazer alguma coisa. E acho que vocês já entenderam o que ia acontecer ali para aquelas ilhas lá. Eu acho que eu coloquei sem querer. Primeiro, vamos arrumar essa fronteira da Líbia, que eu acredito que, nessa realidade, falando da Itália, eu acredito que as duas únicas colônias que eles teriam, que vocês sabem que quais são. Então, com isso, além de eles ganhar, tipo, praticamente a ilha que estava sob domínio otomano, antes mesmo dos britânicos entrar na jogada e pegar essa ilha, então, eles atacariam, pegariam. E também, eu acredito que eles pegariam essas regiões daqui, da costa turca. Eu não sei dizer se eles pegaram isso tudo aqui, mas eu acredito que será um pedacinho. Um pequeno pedaço da Turquia, mas eu não falei tanto do pedaço. E esqueci de falar uma coisa. Uma coisa que eu penso, já que meio que eles cederiam vários territórios, como essa ilha aqui, que é essa ilha aí da Grécia, eles devolveriam para a Grécia o seguinte. Com isso, a Itália criando uma aliança própria, que eu acredito que seria ali uma aliança secreta, mais ou menos, com a Grécia, para se unir contra os otomanos em uma possível guerra. E como eles já pegaram apenas a Líbia, só que não, eles além de só pegar tipo um território ali na costa, já que o Papa que pressionou, todos adivinham o que ia acontecer. O estado de Jerusalém seria restaurado. E que seria tipo a região que o Papa também governaria, mas seria parte da Itália. A Itália já tá ficando grande, pelo visto. Só que uma coisa que eu preciso falar é o seguinte, que é a guerra ítalo-etíope. Esta guerra, praticamente a Etiópia ter ganhado a primeira. Primeiro, porque a Itália foi praticamente também uma coisa. Eles também pegaram essas colônias aqui, pôs. Como a Itália não estaria sozinha na colonização e teriam uma outra potência chamada Império Alemão apoiando, então ambos sairiam ganhando. Querem ver o que eles também saíram? Até a Alemanha também ganharia ganhando, seria essas colônias aqui e a Itália. Aí meio que a Alemanha receberia essa
colônia aí do Congo e outras colônias aí no meio, que uma coisa, já que a Itália também já que estaria sendo com isso, a Etiópia iria ir jogando Vasco, já que iria de comes e bebes, já que nesta realidade a Itália não seria totalmente estúpida, não seria um país estúpido no nível de tipo perder para um país africano, praticamente de último mundo. Então, nessa realidade, eu acredito que sim, a Itália não passaria essa vergonha nesta guerra. Mas com isso não é uma coisa que eles começam a... Só que uma coisa lá pela década de 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e falando nela, uma coisa que eu preciso falar, logo após meio que a fragmentação de um país chamado... que é chamar Áustria-Hungria, eu acredito que a Itália pegaria vários territórios. Então, deixa eu arrumar aqui as coisas, tá? Pegariam vários territórios e também criaria uma Croácia grande. Um país para ser seus pais fantoches ou vassais. Coisa que eu também preciso falar, que é o seguinte... nessa guerra seria a mesma coisa na nossa realidade, só que com uma diferença. Já que essa região aqui da Turquia seria italiana, teria a grande maioria italiana, mesmo que os otomanos tentassem invadir depois, eu acredito que seria uma coisa diferente. Que Dardanelos, que foi uma região que eles queriam apenas enviar suprimentos para o Império Russo, para poder saber que o Império Russo estava sofrendo, porque o norte não dava para passar. Tinha esse problema aqui do seu norte, e também na região mais que dava, meio que estava sendo bloqueada pelos otomanos, que falhou na nossa realidade. Nessa realidade aconteceria o oposto, já que a Itália teria uma base praticamente naval, praticamente metade do território da Turquia atual. Eles praticamente teriam apenas o seguinte: depois que 1815, 1915, meu Deus, eu tô errando até as datas. Vocês entenderam aí a data? O que aconteceu? Eu acredito que já que a Itália não entraria pro lado da Alemanha, trairia a Alemanha sim, que isso até poderia causar a Segunda Guerra, só que com mais estragos. Então com isso, mas o Império Russo não cairia, pois conseguiria ter suprimentos que manteria o país mais ativo na guerra. E também não teria aquele efeito borboleta que a gente gosta. Sem União Soviética, sem Guerra Fria, sem ditadura nesse país aqui. E sem ditadura nesse, sem ditadura nesse, sem ditadura nesse, sem ditadura nesse, sem ditadura nenhum. Então, sem ditaduras, então é isso. Epa, já tá mostrando os erros aqui da edição. Todos ignora aí por o orçamento tá baixo. Então, com isso, além da Itália, só que a Itália só entraria pro lado dos aliados, da Entente, caso, depois de receber essa região aqui da Itália, receber a Ilha de Malta. E como eu falei antes da guerra, que aconteceria acho que em 1889, 99 no caso, veio que aconteceu um referendo, que nessa realidade o povo voltaria para virar parte da Itália. Se eles entrassem, receberiam um benefício da Itália. Então, além da Itália estar gigantesca, tanto na África, tanto em qualquer outro continente, então aí sua Primeira Guerra Mundial iria acabar assim, num piscar de dedos, num piscar de olhos, no caso. Então, tá aí a fronteira um pouco zoada, mas fiquei com preguiça, então... Meio que... Então a Segunda Guerra não iria acontecer? Vocês podem falar sem União Soviética, já que eles eram legais até uma Segunda Guerra. A Alemanha, e talvez o que restasse do Império Otomano, que ficaria, acho que mais ou menos assim, o que sobrasse. Uma coisa que eu preciso falar, que o Império Otomano acho que não resistiria, e se viraria a Turquia que a gente... Sim, os territórios que foram cedidos. Então vamos colocar aqui república mesmo, ou democracia. Vamos deixar democracia autoritária, que iria acontecer. Que a Turquia iria conseguir manter algumas regiões do Império mais no sul, pois esta região, junto com a ilha
que é a ilha da Chipre e essa região da costa, eles não tentariam, já que a Itália estaria extremamente forte e também aquela região não seria mais considerada uma região turca, seria mais considerada italiana. Então, com isso, eles conseguiram não perder totalmente o império, somente virando uma república. Então, essa Segunda Guerra Mundial iria acontecer assim. A Alemanha, junto com o que restou do Império Otomano, iriam criar a seguinte aliança, que seria praticamente o eixo, em vez da Itália, e também o Japão de qualquer forma entraria para esse eixo alternativo. E eu acredito que seria esse eixo até um pouco, acho que é talvez mais forte, pois talvez pois a Itália somente não conseguiu ajudar muito pro eixo, e porque ainda teria algumas regiões de petróleo ali na Turquia, o que restou do Império Otomano. Então seria a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que eu preciso falar da Segunda Guerra Mundial, apesar que o cenário é da Primeira Guerra Mundial modificado, o seguinte, que talvez essa Segunda Guerra Mundial que teve, a primeira teve o dos armênios, que teve lá, meio que praticamente meio que eles acabaram com a população armênia lá na região. Então, nessa realidade, já que não teria a República da Armênia, já que dificilmente o Império Russo, já estando estável, não cederia, e o Japão iria cometer os famosos. O que eles cometem de melhor na Segunda Guerra? Que é aquela palavra com C, que eu não vou falar, mas eu acredito que essa Segunda Guerra Mundial seria mais sangrenta. Não por princípios, mas seria mais violenta, mais sangrenta no caso, com alguns países sofrendo mais e outros menos. A Itália sendo uns que não ia sofrer quase nada, já que não precisaria trocar de lado para não ser bombardeado. Então essa Segunda Guerra Mundial ainda iria acontecer da mesma forma, só que iria acabar da mesma forma. Talvez aconteça diferente, que a Alemanha, que na nossa realidade a Itália e a Alemanha se renderam. Só que eu acredito que talvez seja o Japão e talvez Turquia. Então é isso. Até a Segunda Guerra Mundial e sem a Guerra Fria, para não ter. Então eu acredito que várias coisas mudariam. Sem ter que mudar aqui o cenário. Eu acredito que essa Guerra Fria não aconteceria. Só que eu acredito que algumas tecnologias seriam mais, como posso dizer, demoradas para surgir, mas iriam acontecer da mesma forma. Internet. Eu acredito que essa tecnologia agora, que sem ela você não conseguiria ver, tipo computador, essas tecnologias que a gente tem atualmente, como celular, eu acredito que isso iria chegar, só que mais tarde, um pouco mais tarde. Na questão da internet eu não sei dizer, mas computador isso daí chegaria mais facilmente, mas chegaria do mesmo jeito do Brasil, que não teria só para os ricos. E então, vamos logo para a Itália moderna. Vamos acabar com essa Guerra Fria alternativa que eu estou inventando. A Itália moderna seria um país gigantesco. Não se a potência que tu falar é uma Alemanha, um Reino Unido. Mas não, foi aquela potência que criou um mega império. Além de ter, tipo, vários territórios, ter um vassalo relevante, que é a Grande Croácia. Tá, eu não sei qual outro nome que daria pra colocar, mas eu coloquei esse daí mesmo. E eu acredito que uma coisa que a Mônaco iria fazer. Uma coisa que eu acredito que nessa realidade, tipo, mesmo que aconteça alguma coisa em relação à Suíça ter algum ódio, que muitos podem falar, não iria acontecer, já que a Suíça iria, acho que até ganhar mais, devolvendo esse território. Alguns países estão reduzidos, só que e também, além de eles ter, tipo, países que antes, no início da colonização, que eram países que não eram italianos, tipo a Líbia e Tunísia, atualmente seriam considerados parte da metrópole, já que a Itália não ainda conseguiria manter. Uma coisa que vocês podem falar, e Portugal poderia manter, só que eu acredito que iria cair de qualquer forma as colônias dele com o tempo. E uma curiosidade, que essa região turca aqui nunca iria voltar pra Turquia. E nem pra Grécia, talvez. Só que, pô, a população seria considerada italiana e não seria da mesma etnia nem religião.
a região do Jerusalém, antiga região das Cruzadas. Nesta realidade, seria só uma região, só que não seria totalmente do Império Italiano. Seria uma região do Império, só que administrada pelo Papa. Então, mas não diretamente, tendo um governo próprio, mas que seria um país mais ou menos tipo. Que eu não esqueci o nome, mas tá aparecendo aí. Que é algum chefe religioso manda. E também os países que eles mais tiveram dificuldade, sendo a Etiópia. Pera. Mas eles conseguiram meio que acalmar os etíopes, pois além de eles botar algum governante da Etiópia lá, que praticamente seria tipo a figura de Estado que nem tem no Japão. O primeiro-ministro manda lá. Então isso aconteceria. Outros países largariam suas colônias com o tempo, mas a Itália não largaria após teria assimilado, diferente dos outros países. Então é isso. E também aconteceria, que nem na nossa realidade aconteceu a imigração de europeus para a América, isso daqui é impossível de evitar. Isso iria acontecer sim e sim. Só que iria acontecer uma segunda migração, que seria dos povos principalmente da América do Sul e América Latina. Epa, meu celular já tá acabando a bateria, então bora acelerar esse final de vídeo. Que iriam migrar para a Itália, tipo, até para essas regiões africanas, que seriam consideradas até melhor de vida do que um país, tipo, considerado, sei lá, decente na América do Sul, seria considerada melhor que atualmente, do que teria. Então, tem a chance de, tipo, você que tá vendo falar italiano, não entender esse vídeo e postaria frente falando italiano, até eu. É isso. Então essa é a história perfeita para a Itália. Eu sei que o roteiro ficou um pouco simples, demorou demais pra ter saído, tá? Mas finalmente eu trouxe, tá? Eu vou tentar voltar com isso semanalmente. Agora, já que o TV Maper decidiu tirar férias, eu vou tentar postar vídeo pelo menos 3 vídeos por semana, pois eu gostaria de postar tanto vídeo assim, pois sei lá, acho que eu vou ter mais chance de crescer. É isso, se inscreve no canal e tchau.